Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto e este é um episódio extra do podcast Fronteiras da Engenharia de Software, em que vamos apresentar todas as respostas em nossos episódios de 2024 à pergunta que define o podcast: qual é a próxima fronteira da engenharia de software? E hoje eu estou aqui com o Gilmar Gomes, que é nosso aluno aqui no PPGCA, Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada da UTFPR, é professor lá no Instituto Federal do Amazonas, Boca do Acre, e, se não me Isso. engano, já era ouvinte antes de ser aluno, certo? Ouvinte do podcast. Certo, pessoal. Então, muito obrigado por estar aqui. Gilmar, a gente vai conversar um pouco só lá para o final sobre talvez alguma coisa que a gente ache interessante nas respostas. E eu peço para quem estiver assistindo ou escutando que comentem o que é que acharam desse episódio. Dá para comentar no YouTube, no Spotify. Também comentem o que é que vocês acharam da ideia deste episódio, ou se quiserem sugerir novos formatos de episódio, em formato de storytelling, né, contação de história. A gente está pensando também em trazer pessoas da indústria que usam pesquisa no seu dia a dia. Enfim, e eu diria até para os ouvintes, já que o IA foi o... Ouvintes e espectadores, IA foi o tema de 2024, quanto será desses que vão falar aqui que vão mencionar IA em algum momento? A gente gravou 11 episódios neste ano de 2024 e o nosso primeiro, que eu acho que foi, na verdade, a gente vai falar sobre os episódios publicados em 2024, alguns foram gravados ainda em 2023. Vamos começar com a professora Thaís Batista. Thaís é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, esteve conosco no episódio 43, Engenharia de Software para Cidades Inteligentes. Ela é atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Computação. Muito bom. Então, agora a gente está chegando na parte final do nosso podcast, onde a gente pergunta, é a pergunta que define, que dá o título do podcast. E a gente sempre gosta de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Uma excelente pergunta. A gente sempre fica refletindo, né, o que vem depois. Né? Desde, digamos, o início da minha formação na computação, o mundo mudou muito. Né? Eu tive uma graduação onde não existia internet, onde não existia Google, obviamente, se não existia internet, não existia nada disso. E vários alunos, né, perguntam a mim hoje em dia como é fazer computação sem internet, sem o Google. Ali foi realmente a base, a gente aprendia tantas linguagens de programação. Eu aprendi, eu acho que cerca de umas 7 ou 8 linguagens de programação durante minha graduação, né? Começou com Fortran, depois Basic, Pascal, COBOL, Lisp, Prolog, enfim, e por Assembly, e por aí vai. Mas aí as coisas mudaram muito ao longo dos anos, né? Uma transformação digital assim imensa. E qual será a próxima? Qual será a próxima fronteira? É uma boa pergunta que a gente sempre fica refletindo. Eu creio que, e eu assim também não só creio, mas eu também gostaria que uma dessas próximas fronteiras, porque eu acho que são várias, né? Mas uma das próximas fosse o desenvolvimento sustentável de software. Né? Isso já está em voga, digamos assim, já é um assunto que vem sendo discutido em vários contextos. Esse ano, inclusive, eu tive numa conferência na França, onde eu fui co-chair do comitê de programa, que era sobre sustentabilidade, justamente, sustentabilidade em vários sentidos, e o desenvolvimento sustentável de software é um ponto, que eu acho que o foco na criação do software sustentável é muito importante, né? Que nesse desenvolvimento do software se observe não apenas os requisitos funcionais, mas também vários aspectos de sustentabilidade, né? Que ele seja eficiente em termos de uso dos recursos, né? Os recursos realmente estão cada vez mais escassos, os softwares estão precisando cada vez mais de recursos e justamente esse trade-off ele precisa ser muito bem solucionado, né? Então, o desenvolvimento de software tem que beneficiar a sustentabilidade.
tende também, obviamente, um outro grande desafio é a questão de segurança. A gente vê tantos problemas de segurança, né, de fraudes relacionados com o uso de software, né, softwares bancários em todos os domínios. Bem como a questão ética. Né? Essa questão ética é muito importante. Também é outro aspecto que já tem sido bastante falado. A gente precisa evoluir muito nesse ponto. Então, acho que a sustentabilidade também inclui a ética, e isso é muito importante. Então, eu gostaria muito de que a próxima fronteira trouxesse avanços consideráveis nessa parte de desenvolvimento sustentável de software. Né? Eu sei que outro ponto que é muito discutido hoje é o uso da inteligência artificial, né? Está sendo aí discutido em todos os âmbitos para o desenvolvimento de software. Não o uso de IA, digamos assim, como uma ferramenta lá dentro, mas também os avanços de IA em termos de aprendizagem de máquina, aprendizado profundo, redes neuronais, por exemplo, e modelos de linguagem, que se discute muito que vão facilitar o desenvolvimento de software, que um aspecto que é muito discutido é que os programadores não vão mais ter o trabalho de programar, de codificar o software, né? Ele vai ser todo codificado através de mecanismos de inteligência artificial. Não sei até que ponto a gente vai chegar nesse sentido, mas certamente a gente vai evoluir muito, né? E não acho que os programadores vão perder seus empregos completamente, mas que eles vão ter grande ajuda da inteligência artificial, sem dúvida. Então, acho que as próximas fronteiras, né, estão relacionadas com esses e outros aspectos também, né? Cybersecurity é outro ponto muito importante. Joia, então esse foi o nosso episódio 43. Eu acho interessante porque ela falou de sustentabilidade. A gente teve já um episódio sobre sustentabilidade, episódio 29, com a professora Letícia Duboc. Mas agora vamos ouvir a resposta de Elvis Soares, que assim como o Gilmar é professor do Instituto Federal, mas no caso, professor do Instituto Federal da minha terra, de Alagoas, onde eu trabalhei um certo tempo, e que apresentou para nós, no caso do Elvis, não foi um episódio regular, foi uma palestra que ele apresentou, de um artigo que ele apresentou num evento e que ganhou prêmio, então a gente chamou ele para apresentar essa palestra. Essa palestra foi Testes Manuais Cheiram Mal, catalogando e identificando testes manuais em língua natural. Então, eu pedi para ele responder também a nossa pergunta. Então, agora a gente vai para a nossa última pergunta. Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta em palestras, né? Que a gente já teve várias palestras, né? No Fronteiras, mas você é uma pessoa bem jovem, né? Na engenharia de software, recém-doutor, e a gente sempre faz essa pergunta para os nossos entrevistados, que em geral, mas já tivemos exceções, são pessoas um pouco mais experientes, e eu gosto sempre de deixar claro que essa pergunta não é o que a gente sabe que ninguém é capaz de prever o futuro, mas é alguma coisa que você acha que você vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse na engenharia de software. Qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Tá, eu consigo falar isso da área que eu pesquiso, que é dos smells, né? Foi bem interessante, como eu falei da interação com os pesquisadores lá no evento, né? O chair da minha sessão foi o David Fucci, e ele é alguém que pesquisa, né, smells em requisitos de software. E aí ele ficou bem feliz, né, com o trabalho. Ele veio comentar depois e falou que ele leu o trabalho, sim, com bastante gosto, porque ele é pensador de testes smells, mas em requisitos. Dos requisitos se gera o código, dos requisitos se gera o teste, né? E aí a ideia dele era, olha, eu vou caçar problemas, né, smells nos requisitos, para evitar que o código seja gerado, né, de forma errada, e que os testes também sejam gerados com smell. E o uso da gente de técnicas de NLP, né, para evitar esses problemas de smells em testes também pode ser utilizado para se especificar software. Então eu acho que o uso de LLM, né, como auxiliar na especificação do software vai ajudar a reduzir custos
né, com implementação, né, e nas atividades de implementação e de validação de software. Então, é o uso bom, né, da LLM, né, para poder identificar problemas, né, na especificação de software. Acho que essa daí é a próxima breve fronteira, né, da engenharia. Legal. Por enquanto, já 2 respostas que falaram ou de A ou de LLM. Vamos agora ao nosso episódio 44, em que conversamos com Leonardo Leite, Paulo Meirelles e Fábio Con. Foram 3 pessoas, E aí fica a dica para quem estiver escutando, quem quiser. A pessoa pode sugerir um tema, não precisa ser necessariamente uma pessoa. E no caso, outra coisa que eu gostaria que acontecesse mais aqui em 2025 é que as pessoas se sugiram para o episódio, que digam, eu quero falar sobre esse tema aqui. E foi o que aconteceu aqui. O Leonardo, o Paulo Meirelles e o Fábio Com escreveram um livro sobre como se faz DevOps. E aí eles falaram sobre o livro. O livro foi resultado da tese de doutorado do Leonardo Leite. E aqui vão as respostas dos 3. E agora a gente chega numa parte do programa que até o Fábio já participou. Não sei se ele vai querer responder novamente, mas é uma parte que a gente... E até porque pode responder novamente, porque as coisas mudam, né? A realidade muda, então essa parte é mais especulativa. E eu gosto sempre de dizer que é sempre algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Começando por você, se você quiser, professor Fábio. Ok. Quando eu respondi essa pergunta 3 anos atrás, se não me engano, eu falei que a inteligência artificial ia ficar mais presente na engenharia de software. E por um lado eu acertei, por outro lado me surpreendeu muito a qualidade desses novos sistemas de LLM para produzir código a partir de descrição em linguagem natural. Fiquei muito impressionado. Eles produzem código de excelente qualidade, às vezes com erros, às vezes incompletos, mas produzem coisas que eu não imaginaria que a gente conseguisse tão rápido. Então, o que vai acontecer no futuro, eu acho que isso aí vai continuar a estar cada vez mais presente e a geração automática de código cada vez mais presente. Agora, o que eu espero é que ainda tem espaço no futuro para a criatividade de seres humanos programadores. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas é o que eu espero. Professor Paulo? Em termos de pesquisa, né, eu acho que temos esses desafios relacionados aí com a inteligência artificial, também com o próprio ensino, né, principalmente quando você está ali fazendo introdução à programação, né, como realmente a gente faz com que os alunos entendam que possivelmente o ChatGPT ali ele não vai te dar a melhor resposta, né, para aquele momento ali de aprendizado. Então a gente tem esses desafios também didáticos e de pesquisa. Eu tento concordar com o Fábio essa fronteira da engenharia de software com IA. Mas como parte da pergunta é o que eu gostaria que acontecesse, ou eu espero que seja, eu vou resgatar a questão do software livre, né, que eu sou mais envolvido, que quem trabalha, né, ali minerando dados de repositórios, entrevistando, né, as comunidades, né, e a gente vê nas principais conferências, né, no próprio Wix, né, nos journals, que vem muito material que não se observasse as comunidades de software livre apenas como objeto de pesquisa, né. Ali são pessoas, né, desenvolvedoras que ali estão no trabalho delas também, os estudos delas, e que as nossas pesquisas, né, na engenharia de software possam dialogar melhor e retornar melhor para essas comunidades de software livre, né? Então, que a gente fizesse a coisa até mais devagar, mas que, de fato, tentasse ter uma sinergia maior, que do lado da comunidade nos vê-se como uma outra comunidade que também está agregando para aquele ecossistema de software livre, né? Então, acho que algumas coisas é muito importante, né? Pesquisar software livre, falar sobre software livre, mas né? Usar e retornar ao software livre e ajudar aquela comunidade, não apenas
vê como objeto e depois que passa determinada onda sobre aquele objeto ali de pesquisa e pronto, e o artigo ser apenas o fim, né? E sim ter uma consequência prática, similar ao que o Leonardo tentou fazer agora com esse Arcos to DevOps, né? Foi retornando ali para a comunidade esse conhecimento que ele adquiriu e consolidou. Então, é o que eu gostaria que acontecesse num ponto específico de atuação em relação a nós, pesquisadores, em relação à comunidade de software livre. Leonardo? Opa, primeiramente é uma grande emoção, uma honra e privilégio estar aqui respondendo essa pergunta. É muito legal isso no podcast, esse formato que termina assim. Quero colocar um ponto mais geral e outro ponto mais específico do nosso tema. O ponto mais geral cruza bastante com o que o Fábio falou, né? Talvez tenha até a ver com o ChatGPT, mas assim, no dia a dia do desenvolvimento de software, a gente ainda fica muito empacado com muita coisa que você fica sofrendo e você pensa, não devia estar sofrendo com isso. Tem outras coisas que são intrínsecas, mas isso aí é a carga cognitiva estranha, até que alguns chamam. Então, uma coisa que a engenharia de software tem que avançar ainda, né? Como que a gente avança para o desenvolvedor não sofrer mais com isso? É só questão de APIs mais bem desenhadas, não sei, mas parece que coisas mínimas mudam uma versão do framework, você tem que reaprender e não é fácil reaprender. Então, tem muito trabalho braçal, não intelectual, né? Que o Fábio disse que quer que a parte mais criativa, né? Que a gente foque, né? E a gente ainda fica desviado disso por detalhes que a gente não me parece, eu sinto que a gente não devia ainda estar gastando tempo com isso. E no tema mais específico, dialogando com o livro, né? Se a gente pegar os departamentos mediados por API, né? Que em muitos sentidos é bem promissor, traz os resultados de desempenho de entrega, que é bem importante, né? Eu coloquei lá, né? Que você tem o Ops e a operação do serviço, né? Que é implantar, monitorar, resolver incidentes, está na mão do desenvolvedor agora. Só que esse é um trabalho que normalmente o desenvolvedor não gosta de fazer, porque o objetivo dele é entregar, incrementar as funcionalidades e por aí vai. Isso é uma pedra no caminho. E aí a questão agora é essa fronteira. O que o desenvolvedor, com seus poderes de desenvolvedor, pode fazer para diminuir essa sobrecarga operacional de cuidar das operações? Então, essa é uma coisa até que internamente lá no conjunto das equipes com que eu me relaciono lá no SERP, a gente está trabalhando, é uma fronteira aí que a gente quer atravessar. Legal, então fomos agora. Eu acho que foi a primeira resposta que não mencionou diretamente IA, foi a resposta do Leonardo Leite, né? Falou sobre essa questão da carga cognitiva estranha. Eu gostei muito da resposta do Paulo, né? Porque ele fala essa questão de a gente retornar para a comunidade, né? Isso vai ser abordado de alguma forma numa próxima resposta. Mas vamos agora para a resposta da professora Ana Regina Cavalcante da Rocha, da COP UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. A entrevista dela foi sobre formação de recursos humanos de excelência, que ela ganhou um prêmio em relação a isso. E foi o nosso episódio 45. Muito bom, até porque a nossa próxima pergunta é sobre o futuro, mas a gente gosta sempre de dizer que pode ser sobre algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Olha, eu acho que a gente já está vendo isso acontecer, né? E eu, de alguma forma, tive algumas experiências, né? Quando eu fiz esse trabalho com a cardiologia, diagnóstico de infarto, era um sistema especialista. E nós tivemos que pensar a engenharia de software e a qualidade de software para esse tipo de produto, né? Quando eu trabalhei no CERN, né, nós também tivemos que pensar a engenharia de software para aquele tipo de produto, aquela realidade que eram equipes distribuídas no mundo inteiro, trabalhando de forma colaborativa, etc. Então, eu acho que o futuro é mais ou menos isso. Vai aparecer montes de tipos de aplicações que a gente não está imaginando hoje que vai ter. Mas ela precisa de engenharia de software e ela precisa de qualidade.
né? Então, eu tive que descobrir como é que eu ia fazer teste naquele sistema especialista. Eu tive que descobrir como é que eu ia modelar aquilo. No CERN, a mesma coisa, né? O que seria qualidade e o que seria um processo para uma equipe distribuída, né? Trabalhando colaborativamente, etc. Então, isso vai acontecer cada vez mais. Aparecer diferentes tipos de aplicação, né? Que algumas a gente já prevê, outras a gente não prevê, né? Algumas já aconteceram, né? Tipo ciência de dados, tem o livro do Marcos Kalinowski, procurando a engenharia de software para isso. IoT, o professor Guilherme tem trabalhado muito, né, em engenharia de software para IoT, mas vão aparecer mais, né? E eu acho que é buscar a engenharia de software e como avaliar a qualidade, como garantir a qualidade para esse diferente tipo de coisa que vai aparecer. Eu acho que é por aí que vai estar o trabalho do engenheiro de software. Já também foi uma resposta que não mencionou diretamente IA, mas vamos agora ao episódio 46. Foi o nosso primeiro episódio, Gilmar, em que a gente conversou com uma pessoa que não é brasileira, que fala português europeu, ou como alguns brincam, o brasileiro europeu, professor Rui Maranhão Abreu, que trabalha na Universidade do Porto e na Meta. Até o nosso integrante aqui da equipe, o Leonardo Fernandes, que é lá do Instituto Federal de Alagoas, ele está, nesse exato momento que a gente está gravando, ele está lá em Portugal, na Universidade do Porto, convidado pelo professor Rui Maranhão Abreu, passando um ano sabático. Então vamos à resposta do professor Rui. E agora a gente chega na pergunta que define o podcast. Eu gosto sempre de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Rui, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? É uma pergunta boa e ao mesmo tempo interessante e desafiante, não é? Portanto, acaba por nos obrigar a pensar no futuro. E eu acho que nós estamos numa altura do mundo tecnológico em que muita coisa está a mudar e algo vai mudar ainda mais nos próximos tempos. Portanto, eu acho que há aqui uma série de desenvolvimentos tecnológicos que nos vão permitir trazer novos avanços tecnológicos, metodológicos e até de práticas de desenvolvimento que serão diferentes no futuro. Portanto, uma delas está já relacionada com aquilo que falamos da inteligência artificial, mas eu acho que vai um bocadinho mais além. Eu acho que nós vamos chegar a um ponto em que a máquina vai ser como o nosso parceiro nas tarefas que nós temos que fazer. Nós temos tendência a pensar que o engenheiro de software é aquele que só está ali o dia todo a bater código e tal, mas há muitas outras coisas que nós temos que fazer. E, portanto, eu acho que se nós tivermos um sistema que nos consegue aconselhar, que nos consegue recomendar, que até nos consegue mexer na agenda de uma forma que nós acreditamos e que é eficiente, para perceber que nós estamos a passar numa fase do dia em que não estamos a ser muito criativos, portanto, se calhar não devemos codificar. Ou estamos chateados, portanto, se calhar devemos ir testar o software. Estamos chateados, queremos partir as coisas e tal, vamos testar software. Ou então estamos numa fase mais aloadas, se calhar é uma boa altura para ir enviar e-mails, responder a e-mails, etc. Portanto, este dual entre a máquina e o humano, eu acho que é algo que vai ser interessante e que vai aparecer aí ferramentas novas. Pois algo que eu também tenho vindo a olhar nos últimos anos está relacionado com a engenharia de software quântica. Portanto, o que é que acontece? Os físicos já estão a tentar resolver os problemas deles, que estão relacionados com o hardware. Nós, enquanto engenheiros de software, podemos nos preparar com a stack para estar pronto assim que eles resolverem os problemas deles, que têm a ver com os erros, que a computação quântica, um computador quântico ainda tem, o número de qubits, etc, etc. Mas nós podemos começar a olhar para tudo o que vem de seguida, ou seja, já ter ferramentas, já ter boas linguagens de programação para computadores quânticos, já ter boas ferramentas para testar computadores quânticos, etc, etc, depuração, etc. Portanto, esse eu acho que seria
outra será algo que virá, e até acho que será interessante olhar para isto numa perspectiva híbrida. Ou seja, eu não estou a ver o computador quântico a chegar aí e a substituir de uma forma completa aquilo que nós temos nos dias de hoje, mas consigo ver um pouco como temos os GPUs, não é? Quer dizer, há computações que faz mais sentido ser num GPU, nós mandamos para o GPU. Se calhar faz mais sentido ser num computador quântico e nós enviaremos para o computador quântico e tudo o resto seria, enfim, uma computação, digamos, no computador clássico, não é? Como temos nos dias de hoje. Depois, há outro ponto que eu acho bastante importante, está relacionado com o desenvolvimento de software sustentável. Portanto, eu acho que a sustentabilidade está-se a tornar ou já é neste momento uma prioridade global. E, portanto, há uma crescente necessidade de práticas de desenvolvimento de software que vão minimizar o impacto ambiental. Eu próprio também já olhei para alguns trabalhos com isso, nomeadamente com o Luís Cruz, que agora é professor na Universidade Técnica de Delft. Portanto, a ideia é conseguir, enfim, técnicas que nos permitam otimizar a eficiência energética do código, para que a pegada carbónica do software seja reduzida. Não é? E isto acaba por ser muito importante, porquê? Porque nos dias de hoje tudo é software, não é? E, portanto, se nós conseguirmos reduzir a pegada carbónica do software, estamos a contribuir de forma fundamental para a sustentabilidade do planeta. Não é? E depois há meia dúzia de outros pontos que eu também acho que irá, ou que necessitam de desenvolvimento. Isso vai acontecer nos próximos tempos. Portanto, um deles não tem a ver com aquilo que eu tenho vindo a investigar, e, portanto, é mais difícil para mim dissertar sobre isso, mas eu acho que a ética e a responsabilidade da inteligência artificial é um ponto muito importante. Já agora, uma das keynote speakers na ICSI, em abril, vai precisamente falar sobre isso. E depois, eu ainda sou dos que acredita que a blockchain e aplicações descentralizadas são interessantes, não propriamente na cryptocurrency, não estou a falar única e exclusivamente disso, mas o desenvolvimento de software para suportar aplicações descentralizadas e até serviços baseados em blockchain pode transformar áreas como as finanças, como cadeias de suprimentos, a identidade digital e esse tipo de domínios. E isso vai promover a transparência, a segurança, a eficiência. Portanto, eu acho que aí também vão aparecer desenvolvimentos interessantes nos próximos anos. Sim, de uma forma geral, sem querer me alongar muito, que esta pergunta dá para dissertar um par de horas, como é óbvio, mas de uma forma geral eu acho que são nestes pontos, são nestes pilares, onde vamos ver desenvolvimentos significativos nos próximos anos. Muitas possibilidades, né, Gilmar? Só aí nessa resposta dá para você fazer uns 3 doutorados. Ele citou uns 5 pontos, né? Exatamente. E falou em IA também, né? Então vou considerar que ele mencionou IA. Eu não sei se você sabe, Gilmar, mas o professor Rui, ele foi um dos organizadores dos General Chair, né? O organizador principal, junto com a professora Ana Paiva, do ICSI 2024, que aconteceu este ano em Portugal. Ano que vem vai ser lá em Ottawa, no Canadá. É Ottawa? Eu acho que é Ottawa. É uma cidade... É a capital do Canadá, né? Não, deixa eu ver aqui. ICSI 2025 vai ser de 27 de maio 27 de abril a 3 de maio em Ottawa, Ontário, Canadá. E em 2026, você sabe onde vai ser, Gilmar? Não, você. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? 2026 vai ser no Rio de Janeiro. Os General Chairs do ICSI 2026 são 2 entrevistados nossos aqui. Professor Marcos Kalinowski, que é lá da PUC-Rio, e professor Rafael Prikladnik, lá da PUC Rio Grande do Sul. Então, quem estiver escutando aí, estiver fazendo pesquisa em engenharia de software, quiser submeter um artigo para o ICSI 2026, eu acho que em breve, logo, em 2025, assim, o ICSI é uma conferência, é a principal conferência em termos de impacto, assim, na engenharia de software, e ela é uma conferência que ela aceita artigos com muita antecedência. Então, não dá para chegar em 2026 e dizer, eu vou submeter para o ICSI. Não, 2025 já vai começar a chamada.
Agora vamos para o nosso episódio 47, que foi sobre reparo automático de programas, e nele a gente conversou com a professora Fernanda Madeiral, da Universidade Livre de Amsterdã, na Holanda. Então, estamos chegando agora à pergunta que define o podcast. Eu gosto sempre de lembrar que não é uma pergunta que você tem que adivinhar o futuro, mas pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse na nossa área, na engenharia de software. Para você, Fernanda, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? A próxima fronteira, Adolfo, na minha visão, é algo maior, que não inclui só engenharia de software, que é a ciência aberta. Desde o meu doutorado, eu já tinha interesse em ciência aberta, principalmente no sentido de tornar os artefatos de pesquisa disponíveis, né? E os artigos abertos no archive, como você mencionou anteriormente. Mas eu nunca tinha feito pesquisa, né, sobre ciência aberta. E há mais ou menos 1 ano e meio atrás, eu fui convidada pelo Sérgio Soares, né, da Federal de Pernambuco, para uma colaboração, né, num projeto de doutorado de uma aluna dele, que agora também é minha aluna, né, eu sou co-orientadora dela, Ana Paula Vasconcelos, para fazer pesquisa em ciência aberta. Inclusive, nós já tivemos até o nosso primeiro artigo submetido. E também, né, mais recentemente ainda, o Sérgio e eu começamos também a colaborar com outros pesquisadores brasileiros que foram os pesquisadores brasileiros que, na verdade, levaram, né, o workshop de Open Science para o Cibsoft, né, que é a Cristina Von Flá, da Federal da Bahia, e o Edson Júnior Oliveira, da UEM, e também o Alcemir Rodrigues Santos, né, da Universidade Estadual do Piauí. Então, o Sérgio e eu começamos a colaborar com eles, né, recentemente, e para fazer pesquisa em ciência aberta. E a ciência aberta, ela é muito importante para a construção de conhecimento em projeto de pesquisas. Ela ajuda, por exemplo, na disseminação de pesquisa, né? Por exemplo, se a gente coloca o pré-print lá do artigo no archive mais cedo, né? E ajuda até a garantir a questão de originalidade, né? Porque tem uma data ali. E também ajuda em reprodução de estudos, por exemplo, né? Que é uma necessidade. Nenhum estudo vai ser definitivo, né? Então, existe uma necessidade grande para reprodução de estudos. No entanto, esse tópico de ciência aberta, ele não é tão explorado, especialmente em engenharia de software, né? Às vezes eu encontro artigos que são relacionados a esse tópico que não são de pesquisadores em engenharia de software, e eu acho isso um pouco estranho, porque nós construímos muitos protótipos e muitas ferramentas, então nós deveríamos ser muito bons, digamos assim, né? Em ser advogados, né, em de fato compartilharmos bons repositórios, né, com os nossos dados, com os nossos, com as nossas ferramentas, mas não existe nem pesquisa para avaliar como que, né, se a gente está fazendo isso mesmo ou não, né. Veja que aqui eu estou falando de duas coisas, né, eu estou falando da aplicação de ciência aberta e da pesquisa sobre ciência aberta, né. Inclusive, o trabalho dessa aluna de doutorado com o Sérgio, da Ana Paula, é sobre isso, né, ela está investigando como que esse compartilhamento de artefatos tem sido no contexto do ICSI, porque a gente quer ver, né, em que pé que a comunidade em engenharia de software está, de fato, né, no sentido de abrir, né, a pesquisa e de deixar utilizável, né, para outras pessoas, para outros pesquisadores. Então, na minha visão, ciência aberta vai ganhar muito espaço nos próximos anos, porque isso já está começando a ser exigência em alguns países. Por exemplo, aqui na Holanda e em alguns outros países também, agências de financiamento de projetos, quando você escreve um projeto de pesquisa para pedir dinheiro, você já tem que incluir um plano de como você vai armazenar e distribuir dados e software. Então, isso está começando a ser exigência em alguns lugares, isso está começando a ser olhado, né, então, quer dizer, se a gente quer conseguir o dinheiro, né, para contratar o aluno de doutorado, a gente precisa, né, considerar a ciência aberta. E eu acho que isso vai começar a fazer com que os pesquisadores não negligenciem ciência aberta. Mas, no entanto, apesar de eu achar que vai ter uma mudança
razoavelmente em engenharia de software daqui a poucos anos, eu acho que para de fato atingir assim, o potencial, né? Porque isso é uma mudança de cultura, né? Ao invés de a gente pensar só no artigo ali, que a gente tem que escrever o artigo para ser aceito e o resto, né, nós não consideramos, é um jeito de fazer pesquisa diferente, é um jeito da gente compartilhar tudo, né? Então, desde o início da pesquisa, a gente já tem que ter isso em mente, né? Já tem que ter um plano para isso. E então, eu vejo que existe um caminho longo ainda pela frente para a gente, de fato, né, conseguir abraçar a ciência aberta, né? E isso requer várias coisas. Discutindo, por exemplo, com essas pessoas que eu mencionei, com quem eu tenho colaborado, né, na nossa visão, precisa de mais consciência das pessoas, precisa de melhor educação sobre isso. E também nós precisamos de sistemas de reconhecimento melhor, né? Porque em concursos, por exemplo, no Brasil, o que conta são os artigos publicados, né? Não importa se você tem um repositório ali brilhando, né? E que pode ser utilizado. Então, isso foi um exemplo no Brasil, mas no geral, né? No mundo, nós precisamos de um reconhecimento um pouco melhor, né? De avaliar pesquisadores olhando também pelo que ele faz pela ciência aberta, né? Então, eu diria que essa seria a próxima fronteira, na minha visão. Muito legal. Então, ela falou sobre ciência aberta, daqui a pouco a gente vai ter a gente teve uma entrevista, a entrevista 49, que foi sobre ciência aberta, mas antes vamos passar logo para a resposta do professor Davi Viana, da Universidade Federal do Maranhão, e o episódio foi sobre educação em engenharia de software. Então, muito bom. Então, a gente está chegando ao final aqui do podcast, praticamente, mas óbvio que a gente vai fazer aquela pergunta, que é a pergunta que define o podcast, a pergunta que dá nome ao podcast. E eu sempre lembro que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Davi Viana, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Olha, para mim a próxima fronteira é conseguirmos simular completamente um ambiente de desenvolvimento de software, né? Contextualizando aqui no nosso tema, para que seja possível o ensino de forma mais justa e mais igualitária no nosso país, né? Porque como eu comentei aqui durante o nosso bate-papo, naquele estudo lá do SBER de 2018, o que a gente percebe foi uma dificuldade muito grande de um professor que está numa região mais remota de conseguir trazer a prática da engenharia de software para dentro da sala de aula. Então ele consegue ir muito no livro, no by the book, mas ele não consegue praticar, né? Então eu acho que quando a gente conseguir simular, né, esses aspectos totais, né, simular completamente esse ambiente de desenvolvimento que nós temos, acho que isso aí vai trazer, né, algo mais justo e igualitário para o ensino de engenharia de software, né? A gente atualmente até consegue simular vários aspectos, né? E aí a inteligência artificial tem ajudado bastante, mas nada ainda é tão próximo quanto a prática, né? Então acho que é isso aí para mim a fronteira. Então, pela minha contagem aqui, Gilmar, tá 6-3. 6 pessoas citaram IA, 3 não citaram. Agora nós vamos para a entrevista justamente sobre ciência aberta e engenharia de software com o professor Edson Oliveira Júnior, da Universidade Estadual de Maringá, que uma curiosidade é que depois que a gente gravou essa entrevista, a gente gravou online, como a gente sempre grava, todas as entrevistas de Fronteiras até agora foram gravadas online, mas eu fui visitá-lo presencialmente lá na Universidade Estadual de Maringá, ministrei uma palestra sobre o Fronteiras e sobre a Rede Emílias de podcasts. Maravilha. E agora a gente vai chegar na última pergunta, que é a pergunta que define o podcast. E eu gosto sempre de lembrar para os nossos e nossas entrevistadas que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou algo que você gostaria que acontecesse em nossa área, porque a gente sabe que ninguém é capaz de prever o futuro. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software, Edson? Pergunta, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, o que eu vou responder? Né? Eu acho que tem duas coisas, talvez são duas coisas que eu gostaria que acontecesse, né? Uma delas é que a gente levasse muito a sério essa questão de ciência aberta. Não só como buscando por resultados. Resultados eu digo
ser citado, deixar disponível os nossos artefatos, esse tipo de coisa, mas no sentido global do que é ser pesquisador ou pesquisadora, estudante, que é olhar o impacto disso que vai acontecer, o que pode acontecer futuramente. Às vezes, um aluno de mestrado, já escutei isso de alguns, ele fala assim, professor, mas eu vou fazer aqui uma melhoria só, uma coisa que o aluno fez lá na outra dissertação, ou é uma parte da tese de alguém que está fazendo doutorado. Como que isso aqui vai gerar um impacto para alguém? Assim, e eu falo sempre que é a mesma coisa quando os alunos falam assim, professor, desculpa, minha pergunta é meio boba. Eu falo, mas não existe pergunta boba, porque a tua dúvida pode ser a dúvida do colega. E quando eu respondo a tua dúvida, eu estou respondendo a de outro. Então, para mim, por menor que seja o escopo, ou aquela intervençãozinha que você está fazendo na tua pesquisa, em algum momento ela pode impactar. Pode não ser agora, pode ser no futuro. Né? De repente surgem novas tecnologias que voltam a analisar coisas que já foram feitas no passado. Não é? Então isso pode impactar em algum momento. E se ele tiver um pouquinho de impacto numa tese, por exemplo, se é do guarda-chuva, digamos, da pesquisa, né? E essa tese tiver um impacto social depois, tiver um retorno para a sociedade, você faz parte disso. Você ajudou a contribuir. Né? Então, imaginem isso como, mesmo seja um grão de areia, né? Mas se ele tiver um mínimo de impacto que ele pode modificar, ele pode contribuir com a sociedade, a tua pesquisa está valendo. Né? Eu sei que talvez para o aluno é meio difícil de avaliar isso. Cabe mais, às vezes, ao orientador, tem mais experiência, ele consegue enxergar mais aonde isso pode impactar. Então, assim, eu acho que ciência aberta ajuda muito, ou vai ajudar muito, né? Nesse sentido, de olhar e pensar principalmente no impacto daquela pesquisa, os artefatos que a gente está disponibilizando e tudo mais para a sociedade. Não importa qual nível da sociedade ou qual subconjunto da sociedade, desde que tenha um impacto. Né? Então, se a gente começar a pensar assim e colocar atividades de ciência aberta durante um projeto de pesquisa, eu acho que a gente começa plantando uma sementinha, aos poucos isso se torna uma coisa natural, porque os grupos, as áreas vão ter os seus procedimentos, né, definidos de ciência aberta, de prática de ciência aberta, e isso vai se tornar mais aceito ou menos aceito pela comunidade e vai ficar mais fácil. É que nós estamos no início de um processo. Nós aqui, né? A Europa já está bem mais avançada. E uma outra coisa que eu gostaria de ver, e aí, assim, eu não sou especialista na área, mas eu tenho, de uma certa forma, isso tem me incomodado, eu tenho me preocupado um pouco com a introdução de alguns fatores de inteligência artificial nos trabalhos de engenharia de software. É claro que inteligência artificial é importantíssimo, mas eu tenho visto alguns trabalhos que basicamente não tem muito não teria necessidade de ter todo um apelo de IA e tudo mais, porque o contexto no qual ele está não consegue justificar muito bem aquela intervenção. Né? Será que precisa mesmo ter? E a gente está vendo isso aí surgir muito nos trabalhos de direito de software. Né? A gente está meio que na onda assim, de IA, e talvez seja uma forma de garantir, né, talvez uma aceitação do trabalho melhor, algo assim. Eu sou totalmente a favor da área, gosto muito da área de inteligência artificial, vejo alguns trabalhos de recomendação, de mineração de repositórios, umas coisas bem interessantes. Tem muita coisa de inteligência, né, nos algoritmos, mas assim, parece que está meio forçado isso. Né? E eu estou vendo também até pessoas de outras áreas dando palestras sobre inteligência artificial, meio que formando opinião, talvez às vezes até no sentido errado daquilo lá. Você pode ver assim, várias entrevistas com pessoas de outras áreas e que essa pessoa às vezes não é especialista. Inteligência artificial, especialista é quem trabalha com inteligência artificial da computação. Né, basicamente, que sabe criar os algoritmos, né, sabe o quanto de inteligência tem naquilo, segue heurísticas, né, trabalha com otimização, enfim, tem um monte de coisas, são coisas que eu acho que está incomodando um pouquinho. Eu tenho conversado com alguns colegas e o pessoal acha assim, que está meio demais, assim, né, então talvez não tem que ter essa necessidade de colocar, não é? Se possível, tentar
contextualizar melhor onde isso está entrando na engenharia de software mesmo. Né? Porque tem pessoas de outras áreas que falam assim, é verdade que vai acabar programador? Não vai ter mais programador? Nossa, o pessoal está introduzindo programação no ensino médio, lógica de programação, fundamentos e tudo mais, mas dizem que com a inteligência artificial isso vai acabar, não vai ter mais programadores. Né? Eu, particularmente, acho que a criatividade humana, né? Até outro dia teve uma palestra bem legal aqui na UEM do Bruno, que é um dos nossos professores aqui do programa, e ele falou assim que a gente mudar um parâmetro ou outro de algoritmo e tudo mais não ajuda a comunidade de IA a avançar. O que avança mesmo é fazer comparações do impacto disso, né? Grandes entradas de dados, enfim, esse monte de coisa. E aí eu falei para ele brincando, falei assim, Bruno, eu acabo, enquanto a IA for generativa, eu não estou preocupado. Eu acho que o problema talvez seja quando ela se tornar IA criativa. Se é que isso vai acontecer um dia. Do tipo, aí sim, se a IA tiver o poder de criação, aquele poder nosso, assim, né, do ser humano, de talento, de criar, de especular formas diferentes de fazer as coisas, aí sim acho que talvez vai começar assim, um problema. Então, assim, cuidado com as fontes que os alunos estão consumindo sobre IA. Assim. De novo, eu não sou especialista, mas eu tenho tido um certo receio de começar pesquisas em IA, muitas vezes, nos meus projetos, porque eu ainda não sei muito bem onde estou pisando, assim, sabe? Então, parece que ainda está um negócio meio... está na turbulência ainda, daqui a pouco eu espero que o negócio, né, fique mais tranquilo, mais consistente. Né? E a gente passe um pouco desse desespero, parece assim, de todo mundo falar de IA, e a gente vê que tem pessoas assim que acabam falando muitas coisas que, mesmo eu não sendo especialista, mas nós somos da computação, e a gente tem a base da computação, a gente consegue já tirar ali algumas coisas que não é verdade. Isso forma opinião. Né? Então é uma coisa que tem me incomodado bastante. Então talvez a próxima fronteira, nesse sentido, seja a gente conseguir ter uma estabilidade da aplicação de IA em engenharia de software, ver coisas mais efetivas na IA mesmo, ajudando, né, ferramentas, esse tipo de coisa. Eu acho que vai ser uma próxima fronteira que vai ajudar muito o desenvolvimento de software. Mais uma resposta que mencionei, mas dessa vez com um certo viés crítico, né? Isso vai ser interessante a gente acompanhar nos próximos episódios e nos próximos anos o que é que vai acontecer de fato com a IA da engenharia de software. Já o nosso episódio 50 trouxe uma discussão sobre arquitetura de software e sistemas adaptativos com a professora Cecília Rubira, da Unicamp. E uma curiosidade, Gilmar, não sei se você lembra, você já estava... Hoje você não estava na equipe quando a gente entrevistou, né? Mas a professora Cecília foi minha vizinha. Vizinha de casa mesmo, né? Quando eu morava lá, morei um tempo em Campinas, ela foi minha vizinha, mas obviamente não foi por isso que ela foi entrevistada. Ela chegou a ganhar o prêmio de pesquisadora de destaque da SES, né? Comissão Especial em Engenharia de Software. Vamos à resposta da professora Cecília. Muito bom, então vamos chegando ao final aqui da entrevista, Cecília. A gente sempre pergunta, desde o primeiro episódio a gente fez essa pergunta, e eu gosto sempre de lembrar que é algo que você acha que vai acontecer, o que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Eu acho que a próxima fronteira aí, que já não sei se é próxima, eu acho que já está aí, é mais essa questão, né, como que a inteligência artificial vai estar influenciando, né, a nossa área, nesse pensamento aí de que você pode ter as técnicas de IA podendo melhorar os processos e técnicas de engenharia de software, né? E no sentido contrário, como você vai ter um mundo com muitas aplicações baseadas em inteligência artificial, quais são as técnicas
quais são os padrões que a gente já conhece, quais são as ferramentas específicas que nós, né, como cientistas, poderíamos fornecer. Porque os especialistas de inteligência artificial, eles não são engenheiros de software, muitas vezes, né? Não vou afirmar que não tenha nenhum, mas você pode ter os engenheiros de software entendendo e buscando as informações de IA. O contrário, eu acho que não é muita verdade. E a visão que eles têm é uma visão, eu acho, restrita, né, daqueles modelos que eles querem treinar, mas eu acho que esses pesquisadores estão começando a ver que o entorno é complexo, que você tem cliente, que cliente muda requisitos, e que você tem um sistema que precisa sofrer manutenção, e que o modelo de dados vai alterar, você precisa retreinar. Quais são as métricas disso daí? Ou seja, eles estão falando de engenharia de software, que são coisas que a gente conhece, faz pesquisa há muitos e muitos anos, né? Então, e claro que essas aplicações baseadas em inteligência artificial, elas vão se tornar cada vez mais e mais complexas, que vão exigir cada vez mais e mais e mais atributos de qualidade rígidos, porque você vai ter exigências, né? Então, eu acho que nós temos aí, né, os engenheiros de software, nós temos uma grande oportunidade, né, de poder ser útil ou mostrar o caminho das coisas que já nós sabemos que funcionam, que não funcionam, para poder apoiar e alavancar o que seria o desenvolvimento dessas aplicações. Então, não sei se é uma visão muito simplificada ou ingênua, né? Mas eu acho que acaba que o problema é aquele do começo, que a gente começou discutindo. Você tem sistemas altamente complexos, com requisitos que mudam, que em tempo de execução se alteram, e que, sob esse ponto de vista, né, nessa visão, a inteligência artificial ou os componentes que tratam dela seriam um dos elementos dentro dessa visão maior. Então, essa visão holística é o arquiteto quem tem. É o engenheiro de software nesse nível alto de abstração, que se não tiver essa visão, né, você não vai ter sistemas que possam sofrer manutenção, sofrer alteração ao longo do tempo, porque acho que a quantia de sistemas que a gente constrói para serem descartados cada vez é menor. Se você investe dinheiro, você investe para um sistema que vai viver muito tempo. Isso implica que ele vai sofrer alterações, que os requisitos vão ser alterados. Então, a estruturação desse sistema ela é imperativa, e aí eu sempre lembro, né, desses artigos seminais, né, tanto do meu orientador, quanto mesmo do Nigard, quando você vê o Frederick Brooks, né, que eles escrevem esses livros final da década de 60 e 70, mas isso é vivo hoje, né?
porque essas questões, elas estão todas elas aí. Então, eu acho que é muito importante também, né, pensando na formação de mestrandos, doutorandos ou graduandos, olhar aí para os trabalhos seminais. Esses vídeos que a gente vai deixar aqui no podcast, né, que o Adolfo vai deixar, eu aconselho, recomendo que eles sejam realmente vistos para a gente poder ver o que aconteceu ao longo desse tempo, né? Então, a história, né, e uma das frases que o meu orientador fala do Ixi aí, que ele está falando, é que um homem sem a história, ele está fadado a repetir os erros do passado, né? E, às vezes, mesmo tendo a história, continua repetindo os erros, né? Imagine se não tem. E, então, eu acho muito importante também você saber a fonte desses conceitos seminais, né? Então, às vezes, muita coisa que eu estava também discutindo com o Adolfo, apareceu a técnica tal, porque isso é revolucionário. Então, acho que em engenharia de software, revolucionário, eu acho que são bem poucas coisas, porque os conceitos importantes, eles estão instaurados já no final dos anos 60 e 70. O que a gente teve foi uma evolução de tecnologia, onde muitos desses conceitos, eles puderam ser implementados e rodados dentro de sistemas, né? Então, é igual mais ou menos a inteligência artificial, né? Você tem isso desde sempre, mas a partir do momento que você conseguiu computar um volume grande de dados, você conseguiu montar redes, né? Modelos altamente complexos, né? Então é isso. Então, acho que muito importante aí a gente poder ter essa parte conceitual forte. É a minha principal recomendação, eu acho. Queria deixar aqui. Muito bom. Mais uma, no caso, que falou sobre IA. E eu achei também que teve um lado um pouco crítico, né, Gilmar? Mas, não sei, Gilmar, você conhece os livros... Você conhece a editora Casa do Código? Sim, conheço. Em primeiro lugar, isso aqui não é comprei propaganda, um ou dois certo? livros, eu acho. Uhum. Não é propaganda, a gente não ganha nada deles, mas assim como o livro sobre DevOps é da Casa do Código, também tem dois livros que têm alguma relação com isso que a professora Cecília falou, e que foram um dos autores é um dos entrevistados nossos, o professor Marcos Kalinowski, que é Engenharia de Software para a Ciência de Dados, um guia de boas práticas com ênfase na construção de sistemas de Machine Learning em Python, e Introdução à Estatística para a Ciência de Dados, da exploração dos dados à experimentação contínua, com exemplos de código em Python e R. Então, talvez seja um caminho aí para quem está no mercado e precisa desse viés de engenharia de software e de inteligência artificial ao mesmo tempo. Inclusive, esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico 2024. A próxima resposta é do professor Giancarlo Guisardi, que apesar do nome é brasileiro, mas eu acho que ele é dupla nacionalidade, brasileiro e italiano. Ele é professor da Universidade de Twente e ele falou com a gente sobre ontologias em engenharia de software. Também vai falar sobre IA, se não me engano. Muito bom, então agora a gente chega na pergunta que define o podcast. Eu sempre gosto de lembrar que pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse na engenharia de software. Para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Então, vou falar do que eu gostaria que acontecesse. O que eu acho que vai acontecer, em particular, nessa sub-área, que é também de engenharia de software ligada a IA, engenharia de software para IA, mas da área de IA de maneira geral, é que a gente vai seguir por esse caminho neurosimbólico, né? Eu não vejo outro caminho da gente tentar integrar essas coisas. Mas o que eu gostaria que acontecesse, que é muito mais abrangente que isso, eu gostaria que a gente ouvisse o conselho dessas pessoas que estavam escrevendo lá em 1967 e a gente
levasse a sério essa ideia de a gente parasse de ser tão obcecado com a tecnologia, tão obcecado com símbolos e com a manipulação de símbolos. Até quando eu falo de neurosimbólico, eu nem gosto do termo, porque o problema não é o símbolo, né? Não é, a gente está falando de tecnologia dos dois lados, né? Quando a gente está falando de neurosimbólico, a gente está falando de redes neurais, que é simplesmente uma tecnologia de implementação ou de uma ferramenta para afrontar o problema, e a gente está falando de sistemas simbólicos, sistemas lógicos, que é uma ferramenta para afrontar esse outro problema. Parte do inverno da IA simbólica, na minha opinião, aconteceu porque o pessoal estava preocupado só com a manipulação de símbolos. Né? Você vai para conferências tipo KR, né? Knowledge Representation, que é a principal conferência da área, o pessoal não está interessado em representação. Estão interessados em complexidade computacional, em raciocínio automatizado, mas não em representação. O problema de como olhar para o mundo e criar representações que sejam fidedignas daquele fenômeno no mundo é um problema sério. E a gente desdenha desse problema. A gente está nessa confusão que está em várias coisas, inclusive em engenharia de software, esses problemas de integração que são enormes, porque a gente não lida seriamente com esse problema. Que é um problema que me incomoda profundamente. Se a gente for a qualquer grande organização, em quase qualquer setor, a organização vai ter... A Universidade de Twente, eu vou pegar um exemplo. A Universidade de Twente tem 6 mil funcionários, ela tem 100 aplicações. Essas 100 aplicações, se eu somar todas as tabelas dessas 100 aplicações, vai dar mais do que 10 mil tabelas. Cada tabela dessa vai ter, no mínimo, 10 campos, vamos dizer assim. E aí você escreve, sei lá, 10 linhas de código para cada campo desse. Ou seja, você acabou com uma base de 10 mil tabelas e uma base de 1 milhão de linhas de código, e aí você se pergunta por quê? De onde que veio essa complexidade? 1 milhão de linhas de código, você tem lá 25, 50 bugs dormentes para cada, não sei, 1.000 linhas de código, né, na estatística mais atual. Da onde que veio isso? De onde que veio essa complexidade? Você pensa assim, 10 mil tabelas, essas tabelas deveriam, num certo sentido, representar as entidades do domínio, né? Mas quantas entidades tem no domínio de universidades? Assim, eu pago um vinho para quem chegar a 100. Tem, professor, aluno, classe, supervisão, nota, matéria, currículo. Como chegar a 100 é difícil. De onde você chegou a 10 mil? Tem parte desse problema, é um problema de impedância. A tecnologia de banco de dados relacional vai ampliando tudo, porque todas as relações N para N têm uma tabela associativa. Depois o negócio se acumula no tempo, porque as consultas são totalmente aderentes à estrutura do banco de dados, então toda vez que você vai mudar alguma coisa, quebra tudo, então você tem, né? A gente conhece o problema, mas não 10 mil. Então, como é que você sai de 100 para 10 mil? É porque as pessoas não fazem modelagem do domínio. Se as pessoas tivessem entendido o domínio, a gente nunca chegaria a 10 mil, né? Esse é um problema enorme, esse problema de interoperabilidade é enorme. Então, assim, o que eu gostaria de ver acontecendo é que a computação finalmente internalizasse a ideia de que toda a área que trabalha com processamento de informações tem que lidar muito seriamente com semântica. E não é com semântica formal. Semântica formal é secundário. É lidar com esse tipo de semântica de mundo real, real world semantics. O nome é um nome histórico, assim, as pessoas vão discutir o que existe no mundo real, não quero entrar nesse papo. Semântica ontológica. A gente precisa de ontologia como uma caixa de ferramentas, um método de análise que ajuda a gente revelar a semântica ontológica que está por trás das estruturas de dados que a gente manipula. Sem isso, a gente não vai resolver nada. A gente não vai, muitos desses grandes problemas que a gente tem, há muitas décadas, estão ligados à nossa falha de resolver isso, de entender isso. A gente precisa de explicação. Resolver esse problema de explicação. Ciência da computação tem que entender explicação no verdadeiro sentido da palavra. Então já estamos chegando ao final dos episódios de 2024 e vamos passar logo para o episódio 52, em que abordamos a linguagem de programação Lua e seu impacto na engenharia de software, com Roberto Jarusalinski. Eu gostei muito de fazer essa entrevista porque assim eu consegui conversar
não necessariamente nesse podcast aqui, com cada um dos 3 principais arquitetos das 3 linguagens de programação criadas por brasileiros, né? A gente teve aqui um episódio com o pesquisador Leonardo Moura, né? Que foi sobre Lean, e teve agora esse sobre Lua, com o professor Roberto Jaruzalinski, e lá no meu outro podcast, quer dizer, no outro podcast da Rede Emília, esse podcast, o Elixir em Foco, a gente conversou com o José Valim, que é o criador da linguagem Elixir. Então, vamos à resposta do professor Roberto. E agora, essa pergunta aqui talvez seja um pouco complicada, porque, assim, esse é um podcast de engenharia de software, a gente sempre pergunta para pessoas de engenharia de software. Mas vou deixar aberto para você a pergunta, que é, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software, ou da computação, ou da programação? E quando a gente fala próxima fronteira, pode ser algo que você acha que vai acontecer, ou que você gostaria que acontecesse na nossa área. Eu vou falar, vocês vão me bater. Mas eu sempre falo isso. A próxima fronteira que eu gostaria de ter em engenharia de software era engenharia de software virar engenharia, né? Assim, tipo engenharia daquelas antigas, né? Engenharia. Porque hoje em dia, assim, você pega um assunto, você pega um curso, você bota matemática e física e você diz que virou um curso de engenharia. A essência do curso de engenharia não é ter matemática e física. A essência do curso de engenharia é usar a matemática e física. No caso de engenharia de software, seria a matemática que você aprende, usar depois como base do que você está fazendo. Isso, por exemplo, inclusive tem a ver com esse meu interesse em métodos formais, né? Mas, como eu falei, tem essa questão de mercado. Por exemplo, se engenharia de software tem a própria questão de mercado. Imagina que no mercado de geladeiras ou de liquidificadores, que você compra um liquidificador, o liquidificador não funciona, o liquidificador te dá choque e não sei o quê, e você diz, não, quem fez não é responsável por nada, você comprou o produto assim. Gente, isso não existe, isso não é engenharia. E agora, o fato de que as coisas não têm qualidade é consequência da legislação. Né? Eles falam, isso vai coibir inovação, qualquer tipo de... Assim. Então, eu não acho que tem que ter... As pessoas falam de regulamentação da profissão, eu não acho que tem que ter regulamentação da profissão, acho que tem que ter regulamentação da produção. Assim, é um absurdo hoje em dia você comprar ou contratar software. Software são assim, as coisas mais absurdas que acontecem, você vê de falhas e etc. E tem aquelas piadas já famosas, né, se carros fossem como software ou coisas do gênero, né? Imagina uma coisa, a gente fala como piada porque é piada mesmo, mas agora é uma piada real, porque o software é isso hoje em dia, o software continua uma qualidade lamentável e que não tem nenhum controle, ninguém é responsável por nada. Eu tenho uma fé, assim, muito, que talvez essa questão de segurança, de invasões, etc., isso está começando a ter um custo legal maior. Né? Agora, as firmas, quando são invadidas, roubam todos os dados do cliente, etc., ainda é impressionante como as firmas se safam disso, não tem que pagar multas milionárias, etc., ressarcir os clientes que tiveram seus dados roubados e coisas do gênero. Mas é uma coisa que está começando a dar um custo econômico mais concreto, palpável para as firmas. Olha, software de qualidade talvez valha a pena economicamente, no mínimo, pelo menos, em sistemas que podem ser invadidos, que significa praticamente qualquer sistema hoje em dia, né? Mas então, assim, a minha visão de futuro é ter uma engenharia de software que realmente tenha uma visão mais de engenharia, tipo engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia química, engenharia mecânica,
de você realmente ter métodos, um mínimo de formalização, de você conseguir provar algumas coisas mínimas de você, de garantias que você tenha no que você faz. Muito bom. A gente vai ter um bônus daqui a pouco, mas vamos fechar aqui primeiro os episódios de 2024. A minha contagem aqui deu 9-4. 9 pessoas citaram IA, 4 não citaram. Inclusive, eu acho que o professor Roberto, eu não percebi ele citar nada. É interessante porque ele é meio que de fora, né? Ele é mais da comunidade de linguagens de programação, então ele acaba tendo um ponto de vista meio crítico sobre a própria área, né? Uma coisa que eu sugiro também para quem estiver escutando, talvez você também, Gilmar, pode fazer isso depois, sair perguntando para esses LLMs aí qual é a próxima fronteira da engenharia de software, ver o que é que eles respondem. Enquanto a gente estava escutando aqui, eu fui ver aqui o site do ICSE 2025, né, que é o que vai ser em Ottawa, no Canadá. Eu achei interessante porque, olha, vai ter um tutorial lá de teste de software quântico, né? Tudo a ver com o que a gente falou, com o que especificamente o professor Rui falou, né? Aqui também sobre ética, também tem a ver com o que o professor Rui falou. Aqui eu vi que vai ter palestra da Margaret Ann Story, do professor Alexander Serebrennik. O professor Alexander esteve aqui no Brasil em novembro, participou do SBQS 2024, e eu entrevistei ele no meu outro podcast, o Professor Adolfo Neto Entrevista em Inglês. Aqui eu estava vendo que vai ter uma keynote da professora Patrícia Lago, que trabalha com o quê? Com sustentabilidade, então tem tudo a ver. E aqui com a pesquisadora da Amazon Web Services, que não sei como pronunciar, Neha Hungta, mas é interessante porque ela faz parte da equipe que trabalha com o CIDR, que é uma linguagem de especificação, infraestrutura, não sei exatamente o que é, mas que, entre outras coisas, uma parte disso aqui é escrito em Lean, que é a linguagem lá de especificação do professor Leonardo Moura, que foi tema de um episódio nosso em 2023. Enfim, tudo está relativamente conectado. E vai ter também o Dave Parnas. Dave Parnas é um cientista da computação canadense, pioneiro da engenharia de software, e ele desenvolveu o conceito de escondimento de informação, information hiding, e ele advoga por documentação precisa. Então, também está bem... não foi mencionado, acho que em nenhum momento aqui, mas está relacionado com tudo que a gente viu. Então, eu vou dar minha opinião bem rápida, né, Gilmar? Depois, se você puder fazer algum comentário. Eu acho assim que, claro, são todas grandes pesquisadoras, e assim, na nossa carreira a gente tem que escolher que temas estudar, né? E eu falo isso para quem está começando mestrado, doutorado, não vai dar para você seguir todas essas avenidas aí que estão abertas. E para quem está no mercado, obviamente, as empresas vão ter necessidades e você vai ter que ir de acordo com essas necessidades, não tem muito o que escolher. Eu gostei muito, especificamente, eu vou destacar uma coisa e reforçando, não é porque eu acho melhor ou pior do que ninguém, não. Porque é o que me atrai mais como pesquisador, que é a questão do que o Paulo Meirelles falou, a questão de você devolver para a comunidade aquilo que você faz. No caso, especificamente, ele está falando de software livre. Porque, por exemplo, uma das formas de fazer pesquisa com software livre, que pode ser feita, é você chegar lá, vasculhar repositórios no GitHub, fazer entrevista, ter o resultado, você publica numa conferência e o pessoal da comunidade nunca sabe disso. Mas a gente já teve aqui pesquisadores que trabalham com software livre, Igor Saimak, Igor Vise, mais alguns outros. E assim, eu sentia neles essa preocupação de depois que o
o artigo estava publicado, voltava lá na comunidade e dizia, olha, esse artigo está publicado, olha, os resultados são esses aqui. E chegou até o teu caso de comunidade que incorporou isso lá. Um exemplo mais recente é o do professor Marco Túlio Valente, com o aluno dele, Lucas Verge, que não foi entrevista aqui desse podcast, foi de outro podcast da Rede Emílias, o Elixir em Foco, mas eles fizeram um trabalho com Code Smells em Elixir, e isso foi incorporado na documentação da linguagem. Só que na documentação da linguagem chamaram de anti-patterns, mas está lá incorporado a base, se olhar na página da documentação da linguagem, está lá citando o artigo deles. E você, Gilmar, o que é que você tem a comentar aí? Então, gostaria de comentar realmente também sobre o professor Meirelles, que ele fala sobre que colocar o software não como objeto de pesquisa, e como ele buscando a sinergia com a comunidade. Eu acho que se as licenças de software já eram um problema antes da inteligência artificial, eu acho que agora está ainda muito pior e vai entrar em outros casos, vai usar a ética e a ideia das ciências abertas. Eu acho que abrir espaço para novas pesquisas, novos entendimentos sobre como é que vai funcionar essa licença, como é que a gente vai trabalhar com esses dados, será que as licenças atuais conseguem contemplar todos os problemas que a gente tem, tanto na parte acadêmica quanto nessa questão de software, e assim, não atacar o usuário ou uma pequena empresa, a ideia de desenvolvimento mesmo, porque o último pesquisador, professor, ele disse algo também muito interessante sobre transformar a engenharia de software em engenharia de software, porque muitas vezes a gente vê alguma coisa que parece que não é aplicada ao mundo real, é somente às vezes para a gente conseguir uma nota na disciplina e tal, mas e aí, como é que a gente vai trabalhar realmente em engenharia de software como engenharia de software? E até a definição do Pressman sobre engenharia de software, que ele vai falar que é todos os códigos e a documentação, e os outros resultados, e os logs, e uma outra coisa, onde se encaixa nisso? Talvez nem o Pressman consegue contemplar como está a nova engenharia de software. Eu acho que esse ponto juntou muitas pesquisas sobre isso, que é um dos podcasts que eu mais gostei, foi a questão das entrevistas, foi sobre isso. Muitas vezes instituições de ensino usam dinheiro público e não usa ciência aberta. Eu acho que continua sendo pesquisas bem interessantes, que eu acho que a gente precisa produzir. Na disciplina que eu estou com o senhor, nas pesquisas a gente viu como as universidades fecham bastante informações básicas, sabe? Que eu acho que fica muito estranho. A gente quer saber, às vezes, como é que funciona a coordenação, plano de custo, tudo isso a gente vê assim, olha, se a gente não consegue documentar isso, como é que a gente vai documentar código? Que é uma outra coisa. Eu espero não ter saído do tópico, mas eu acho que a engenharia de software realmente não está sendo uma engenharia de software igual o professor argumentou. Professor, pesquisador... Roberto Jaruzelski. Isso, exatamente ele. Joia. Então, eu vou só agora mostrar, antes de finalizar, mostrar aqui um bônus. Na verdade, é o seguinte: o professor Alessandro Garcia, um professor de renome na comunidade acadêmica de engenharia de software mundial. Ele é professor da PUC-Rio, já foi professor na Universidade de Lancaster, e ele fez um episódio conosco em 2020, no auge da pandemia, sobre refatoração. A gravação ficou ruim, então a gente não publicou a segunda metade, mas eu consegui salvar ali da gravação justamente a resposta dele. Então é isso que eu vou apresentar. Vocês vão ver que tem um trechinho lá que não dá para entender o que ele falou, mas no todo dá para entender. O episódio dele foi sobre refatoração, acho que até fica como ideia para 2025, talvez fazer um novo episódio sobre refatoração com ele, com outra pessoa, com ele, com outra pessoa. Enfim, vamos escutar primeiro a resposta do professor Alessandro Garcia, que, não sei se você sabe, Gilmar, é aqui do Paraná. Ele é paranaense, de Maringá. Até nessa visita que eu fiz a UEM, tinha lá as placas, né, dos alunos formados, aí tinha uma placa lá com a formatura da época que ele se formou na graduação em Ciência da Computação da Universidade Estadual de Maringá.
Então chegamos à nossa última pergunta. Alessandro, para você, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Então, relacionado ao tema de refatoração, como eu disse, eu acho que refatoração é um problema que surgiu tão logo surgiu a construção de um primeiro software, né, que precisava ser mantido depois. E o que eu vejo é que tendências, né, recentes, mas também que foram ocorrendo ao longo da evolução da engenharia de software, é que novos estilos arquiteturais são criados, né? SOA, né, arquitetura orientada a serviços, arquitetura orientada a microserviços, sistemas baseados em blockchain, contratos inteligentes, também tem uma arquitetura diferente, sistemas baseados em cuja arquitetura tem influência, né, tem módulos responsáveis por aprendizado de máquina. Como refatorar esses módulos pode ser ligeiramente diferente, ou totalmente diferente, né, como refatorar partes, né, do algoritmo ou mesmo o modelo de aprendizado, né, daquele sistema. Então eu diria assim, existem novas arquiteturas que as organizações hoje em dia estão adotando, mas que existe muito pouco apoio para a refatoração. As IDEs, usualmente, elas dão apoio, né, as pesquisas, elas se concentram principalmente nas refatorações genéricas, independentes de domínio. Mas cada sistema tem uma arquitetura específica, né? Então não dá para dizer que uma arquitetura orientada a microserviços é a mesma de um sistema, de uma arquitetura baseada em Blackboard, então elas são diferentes. Então acho que um desafio grande sempre, permanente, na medida que surgem novos tipos de arquitetura, como ajudar a migrar estruturalmente o sistema, ou parcialmente, ou totalmente, o sistema para uma arquitetura A, mantendo as funcionalidades, né, mas para uma arquitetura B, para um design arquitetural B. Isso é um desafio. Eu vejo bastante trabalho já aparecendo, incluindo no nosso, em apoiar a fazer de parte de um dado, se tornar um microserviço, né, ou extrair vários microserviços. E tem isso que existem vários outros tipos de arquitetura, né? Como aquelas que eu disse anteriormente. Eu acho que a nossa ênfase, sempre a nossa fronteira, eu acho que é permanente, assim, é sempre como ajudar cada vez mais o desenvolvedor a aplicar uma tarefa que aparentemente é recorrente, né? E em refatoração, como eu estava mencionando, existem ainda muitos desafios básicos para tornar automatizável, pelo menos está muito próximo de automatizar a tarefa de refatoração para o desenvolvedor, com menos risco, com mais confiança para o desenvolvedor. Então, eu diria que qualquer coisa que ajude a automatizar refatorações, né, ainda é desafiador. Existem vários subproblemas, como eu mencionei ao longo da minha fala aqui, que ainda não estão resolvidos, como essa questão. Uma das questões que eu mencionei foi o apoio à refatoração customizada de acordo ao contexto que o desenvolvedor está trabalhando. Então eu diria que são esses alguns casos de possíveis fronteiras aí, mas mais associado com o tema do episódio, né? Olha que legal, né? Ele falou sobre refatoração, mas não sei se eu não peguei, mas em nenhum momento ele falou de IA, né? Não. Né? E hoje em dia eu acho que muitos desenvolvedores, se eles pensarem em refatorar alguma coisa, eles vão colocar lá num desses LLMs, Copilot, ChatGPT, etc. Então é interessante olhar historicamente para essas respostas. Né? Então, como eu reforço aqui o que eu disse, a gente está em algumas redes sociais, né? O podcast Fronteiras de Engenharia de Software está no Instagram, como @fronteirasES. A gente tem um e-mail, fronteirasesw@gmail.com. Eu, como Adolfo Neto, estou em várias redes também. E como a gente é parte da rede Emílias Podcasts, a gente está no Instagram não,
Blue Sky, que é a rede do momento agora, e no Mastodon como @redeemílias, tudo junto. Então vocês podem dar feedback pra gente. O YouTube e o Spotify, eles deixam espaço para você comentar. Você pode ir lá comentar com a gente também. Eu pretendo em 2025 a gente ter mais episódios bônus, né? A gente está conversando lá internamente, possibilidade de ter gente da indústria. Eu cheguei até a pensar em algum momento, será que não seria interessante trazer o José Valim? Porque assim, os nossos entrevistados regulares, todos eles tiveram doutorado, né? Já tinham concluído doutorado. José Valim não tem doutorado, nem pretende ter. Mas é um cara que, no seu trabalho como criador de uma linguagem de programação, ele usa pesquisa, né? Ele apoia bastante pesquisa. Então, enfim, seria uma possibilidade. Eu vou falar também que, para todo mundo que está ouvindo ou assistindo, nos vemos em 2025, quem sabe em algum evento. A gente vai ter o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação, vai ser em julho, lá em Maceió, minha terra. Estou até não sei se eu mostrei aqui para quem está vendo o vídeo a camisa do clube lá de Alagoas, que é o CRB, que é o meu time do coração lá. E dentro do... O Tom Zé fez uma música homenageando, né? Você conhece a música que o Tom Zé homenageou o CRB? Não conheço. Vou mandar para o senhor. Depois você me passa. Dentro do Congresso da SBC existe um evento bastante relacionado com engenharia de software, que é o WASHES, é o Workshop sobre Aspectos Sociais, Humanos e Econômicos de Software. Em 2024, que o Congresso da SBC foi lá em Brasília, os coordenadores foram Ana Beatriz dos Santos Marques, da Universidade Federal do Ceará, e Alisson Alex Araújo, da Universidade Federal do Cariri. Mas aí eu achei interessante que o comitê diretivo desse evento, o ASHES, é Aldrin Fontão, da UFMS, a gente já entrevistou, da Viviana, da UFMA, a gente já entrevistou, Igor Steinmacher, da Northern Arizona University, a gente já entrevistou, e Rodrigo Santos, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, que também a gente já entrevistou. Então, tá bem relacionado mesmo. É que acaba tendo a engenharia de software acaba tendo intersecção com eventos como o SBSI, né? O próprio Simpósio Brasileiro de Métodos Formais. A gente tentou esse ano trazer uma pessoa de métodos formais para o podcast, mas ela não pôde, que é o professor Augusto Sampaio. Quem sabe em 2025 dê certo. Ele estava em Oxford passando o período sabático. Enfim, Congresso da SBC em julho, em Maceió. CBSoft, sabe onde vai ser CBSoft, Gilmar? Recife. Realmente falaram no evento que era Recife. CBSoft vai ser em Recife, onde eu fiz o meu mestrado, então também está um pouco em casa. Tenho um irmão que mora lá, então não deixem de ir ao CBSoft. SBQS, Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, acontece lá mais para novembro, mais para o final do ano. Sabe onde vai ser? Vai ser em qual é o nome? São José dos Campos, organizado pelo professor Johnny Marques, lá do ITA. Então, ótima oportunidade também. E, como eu já falei, preparem o bolso também, né, para o valor da inscrição, para o ICSE 2026, que vai ser lá no Rio de Janeiro. Enfim, você quer deixar uma palavra final aí, Gilmar? Gostaria só de agradecer pela oportunidade, pela participação, e que o seu podcast continue ativo por muitos anos, que eu tenho certeza que em muitas pessoas, eu sou um deles, aprendi bastante, inclusive com um outro tipo de literatura, né, que o senhor tentou nos ensinar, uma literatura cinzenta e tal. Eu acho muito importante para pesquisadores, para professores, para os alunos. Eu acho que é isso. Parabéns pelo podcast. Obrigado. Dizer que o podcast não é meu, é nosso, é de todo mundo e é da comunidade. Quem quiser contribuir, fique à vontade, pode me mandar mensagem. A gente tem um grupo de pesquisadores de engenharia de software no WhatsApp, que pode ser usado também para entrar em contato comigo. Eu estou, de vez em quando, postando lá. E eu dizer assim que parte do nosso público-alvo é o pessoal de mercado, né? Talvez esse episódio aqui, por ele tratar muito mais das fronteiras, talvez para o pessoal do mercado não seja tão interessante, mas eu decidi publicar mesmo assim, porque eu acho que as respostas são interessantes. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e
como lembrando, deem o feedback. Esse é um podcast da Rede Emílias de Podcasts, que tem também o Emílias Podcast, Mulheres na Computação, o Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira da linguagem de programação Elixir. Tem também o Professor Adolfo Neto e o Hello Erlang. Esses dois são mais irregulares. Quando dá, a gente publica alguma coisa, mas esses outros aí tem um episódio por semana de algum destes. Quer dizer, exceto quando o mês tem 5 semanas, que aí eu não publico nenhum deles, mas tem vários episódios. E agora a gente entra num período de férias. Esse episódio aqui, hoje a gente está gravando no dia 2 de dezembro, vai ser publicado no dia 18 de dezembro. Eu não sei ainda o que é que eu vou fazer com o episódio de janeiro do Fronteiras, mas vai ter alguma coisa no feed do Fronteiras na terceira semana de janeiro, assim como vai ter nos outros podcasts aí mais regulares, o Elixir em Foco e o Emílias Podcast. A todos e a todas que nos escutaram, muito obrigado por nos acompanhar aqui em 2024 e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.